lá, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora que tempo muge. Hoje eu tenho funçãozinha. Vou tirar esse fundo aqui. Câmerazinha. Olá, tudo bem? O diazinho, como o cara disse lá no grupo, meio direcional. Direcional, ele disse, eu acho que ele forçou a barra, mas forçou monstruosamente. Porque não foi tão direcional. Ainda tô com roupa de academia, não tomei banho, é isso aí. Tava observando aqui os movimentos. Cara, tinha estipulado 2 pernas de pullback aí no dia de hoje. Tá no alvo aí dela para ele parar 120, 140%. Ele até perdeu 140% aqui, ó. Essa médiazinha branca aqui, ó. Isso aqui, ó. É a VWAP mensal. Ele perdeu a VWAP mensal. Eu tava estipulando tipo um pullback nessas regiões aqui, ó. 130, 140%, ó. Ele veio mais, né? Ele veio mais. Veio mais baixo ainda. E, cara, tentei fazer as operações. Eu não preciso de muito, né, cara? Eu preciso de pouca coisa para poder fazer um bom movimento, né? Então, vamos dar uma olhada nos 60 minutos. A gente vê qual é a direção desse mercado a longo prazo, né? A direção desse mercado ainda é de alta, né? Fez um pullback monstruoso. Até estava falando ali no grupo para aproximação da média de 200 dos 60 minutos, tá querendo ir ali nela, ó. Talvez tente fechar esse gap, bem provável, bem provável. E aí a gente tem o suco de mini índice, né? Que é a Vale, Petro e os bancos. Via de regra, esse cara aqui tem que estar ao contrário também, né? Hoje a Petro tá fazendo o pêndulo, né? Que faz essa violinadinha para ir lá em cima, né? O resto tá todo quase que pro mesmo lado. Dá uma olhada nos candles aqui, ó. Os candles são importantes de serem observados, ó. Tá vendo? Mostrando bastante sentimento de venda, né? Mas não sei, acho que agora não tem mais volume financeiro para seguir esse movimento aí. Comprador, mas assim, tá fazendo aquele arquinho, né? Ele saiu daqui, foi lá pro alto, veio, compensando tudo, e ele pode vir e aí lá testar topo. Porque ele ainda é comprador a longo prazo. 60 minutos, 120, vamos para 120. Hoje eu vou falar sobre o Joseph James. Joseph James, cara, liberou uma série muito boa, mas muito boa, que vale muito a pena dar uma olhada. Hoje no videozinho da noite eu falo sobre isso. Então 120 minutos, 240 minutos, que é técnica de Stormer, né? Tá vendo? Tá vindo com uma compensação boa. Mas ainda sigo com o viés comprador. Aqui é o diário. Se quiser tirar os estudos, tira os estudos, ó. Temos o famoso prior swing aqui, o order block, tá perdendo. Tem outros também, né? Eu procuraria por essas regiões aqui, ó. Prior swing para efetivamente fazer um movimento de alta ou se perder ele, beleza. Eu estava comentando no último vídeo sobre o teste na média de 21 do diário. Ele afastou demais, né? Então, o teste na média de 21 é fundamental para um reteste de topo, né? Então, esse cara pode chegar aqui, dizer que vai perder e vir ver de novo. Toma. Para mim é compra, segue compra. E aí vamos para os ticks, 10 mil ticks, onde a gente procura as entradas. Vamos dar uma olhada no que a gente... Vamos botar 25 mil ticks. Ele dá mais uma espremidinha, a gente consegue ver melhor. Eu estava estipulando... Opa, deixa eu só puxar mais um pouco para baixo. Eu estava estipulando 2 pernas de pullback, quando ele não conseguiu mais fazer os movimentos de alta, né? Eu fiquei observando a VWAP, né? Testou uma vez a VWAP, testou 2, testou 3, arrebentou a corda. A gente sabe disso. Eu não fui. Sabe por que eu não fui? Eu preciso de uns movimentos curtos. Então, isso aqui e isso aqui me renderam 10% da minha garantia do dia. Não precisei fazer mais nada.
O bom é que ele tinha uma área aqui eu fiquei de cara de ter alfaçado, né? Quando ele muda a característica do preço nesse ponto aqui, ó. Ah, importantíssimo isso, viu? Você não faz ideia do que eu tô falando, mas já operou na renda variável como pessoa física, já testou corretora, já utilizou plataforma. Dá uma olhada nesse meu vídeo aqui, ó. Aprenda o fundamental. Ele fala o core desse meu setup aqui, que consiste em choque BOS, ou seja, a mudança da característica do preço junto com a quebra da estrutura, mais os setups de Joseph James. Se você não sabe nada sobre renda variável, dá uma olhada nessa playlist aí que eu mostro. A playlist de como se tornar um trader. E os setups de Joseph James são esses aqui. Eu vou ter que diminuir um pouco a velocidade desse negócio. Essa é a playlist, como se tornar um trader. Tá? E esses são os setups. E aí dentro dessa playlist de como se tornar um trader, a gente tem todas do 0 ao 100, cara. Como abrir uma conta, qual corretora, né? A plataforma, como operar como pessoa física, a constituição de trading, o mindset, os setups, tá tudo de graça ali, só dá uma olhada lá. Falar nisso. Por falar nisso. Vou aproveitar para mudar esse cara aqui, tá? Rapidinho. Rapidinho. Coisa rápida. Muito rápido. Vou botar aqui uns 125%. Assim tá justo. Beleza. Tá? Então, tá aí as dicas. É só segui-las. A gente tem a nossa pirâmide da estrutura de mercado, média 21, os setups que a gente vai aplicar. E o suco do mini índice, né? Bancos, Petro, Vale, juros futuros. É isso. Isso aqui que consiste esse cara. O que eu já falei antes, tá? Dando uma olhada aqui nesse cara, nós tínhamos aqui a mudança da característica do preço nesse ponto aqui e a quebra da estrutura na sequência, né? Nesse ponto aqui. Foi fantástico, né? Então, ele muda a característica do preço nesse ponto aqui. Muda a característica do preço nesse ponto aqui. Quebra a estrutura. Opa, não é ali. Quebra a estrutura nesse ponto aqui. Então, ele tenta ir para o alto, não consegue mais ir para o alto, capota, faz um pullback e capota de vez. Qual é o grande problema dessa entrada aqui? É que aqui era o fundo, né, cara? Então, tinha um movimento muito curto entrando contra o sentido de mercado primário que a gente olhou dos 60 minutos, o que não é bom, e principalmente um fundo prévio bem definido ali. Se ele perdesse, beleza, ele ia fazer um movimento das duas pernas de pullback. Foi esse movimento. Como ele fez esse grande movimento e fez um pullback, a gente coloca essa perna proporcional aqui. Geralmente ele vai 120, 130, 140% a mais. Essa é a grande diferença entre duas pernas de pullback e o movimento medido. O movimento medido geralmente é na tampa. Então, o movimento medido ele vem daqui e aí o pullback dele para, por exemplo, por aqui. Ele vai exatamente nesse movimento. Ou às vezes um pouquinho menos, mas ele via de regra ele não passa desse movimento, ele faz o movimento certinho. Movimento medido é direção de mercado. Duas pernas de pullback é direção contrária do mercado. E geralmente ele entrega um pouco mais. Por quê? Porque ele atrai o lado contrário. Ele atrai a venda. Vem que agora eu virei o jogo. E daqui a pouco ele vem e vê e retesta aquele topo ali facilmente. Essa região aqui, ó. Essa região aqui, entendeu? Ele atrai a venda. Pode ver, ó. Agora meio que morreu ali o movimento. Quer ver, ó? Vamos pro... Vamos botar aqui mesmo. Pode botar aqui mesmo. Vamos botar o famoso inoxidável inenarrável Fibonacci. Tá? Ó, tá vendo? Aí a gente tem os alvos. Só que são níveis que a Garrett gosta. Eu deixei salvo. Entre 50 e 61. Stormeira gosta desses caras aqui, ó. Aí ele foi lá, né? Dentro do ponto do Stormer, né? Além disso... Giovana de Deus. Está difícil de novo. Além disso, eu gosto de estipular mais ou menos as duas pernas de pullback. Então a gente tem os alvos, né? Ó, os alvos até 200% lá embaixo, tá vendo? 200.
Giovana de Deus. O computador tá me irritando. 200%, 61, 150. E aí essas regiões aqui são as regiões das duas pernas de pullback, que me interessam muito. Ó. 120, 140%, que é o que eu gosto de olhar. Tá vendo que ele parou ali? Ele parou em 130, né? Peguei esse movimento, sabe? Tinha ido em 140. Ué. Vou botar ele certinho aqui, sabe? Achei que ele tinha ido em 140. Aqui até aqui. Ah, claro que não, né, seu idiota. A segunda perna. Não é ali. A segunda perna começa aqui, ó. Aqui as duas pernas de pullback. Ah, agora sim. E agora ele chega na região, ultrapassou 140%, tá vendo? Essas aqui são as regiões em que eu começo a observar. Quando ele é um sentido contrário de mercado, começo a observar por pontos para comprar. Para, sei lá, vir até a VWAP, quem sabe? Reteste da VWAP. O problema disso aqui, cara, são os bancos, né? Olha os bancos. Tá muito forte, cara. 2%, 2,5%, 3%, 2,5%. Cara, para ver uma reversão aqui é meio que um milagre, mas às vezes acontece. Às vezes ele vem em V daqui, vai lá na VWAP, retesta topo, rompe topo, vem embora. Pura manipulação, né? Quando ele faz esse movimento muito pesado da venda, cara, muito difícil dele se recuperar desse negócio, saca? O que pode acontecer aqui é ele entrar num range eterno de uma mente sem lembrança. Ele vem aqui agora e para aqui. Aqui ele vem aqui, daqui ele vem aqui, daqui ele vem aqui, daqui ele vem aqui, 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 e morre aqui. E isso aqui é um range, isso aqui é uma região de briga de preço do dia. E ele morre ali. Porque acaba o volume financeiro, ele não faz o movimento. Por que a gente opera em ticks? A gente opera em ticks porque ticks refletem volume financeiro. Então, se ele não fizer um movimento financeiro, nada vai adiantar. Entendeu? E a gente vai fazendo os estudos e vai tentando aprender para pegar esses movimentos aqui, né? Essa violinada aqui, o amigo lá falou, pô, movimento direcional, brother. Essa violinada aqui é monstruosa. Depois ele perde. Tenta violinar de novo, perde. Vem, perde. Cara, isso aqui não tem nada de movimento direcional. O movimento direcional não volta. O movimento direcional vai embora. Em ticks, olha aqui. Olha esse movimento. Cacete, tô olhando o negócio. Vou voltar pra lá. Ah, mas assim, tipo isso aqui, ó. Isso aqui é um movimento direcional. Bom, voltando àquele ponto, né? Peraí. Eu tava falando aqui, quando ele fecha esse movimento e não tem volume financeiro, ele pode chegar aqui e entrar num range, entendeu? Vai lá embaixo, vai lá em cima. Vem, ó, vem, morre aqui. Entendeu? Esse aqui é um rangezinho do dia. E ele entra nesse range porque não tem volume financeiro pra fazer porra nenhuma. Agora o amigo meio que forçou, dizendo que tava um movimento direcional e tal. Cara, porra, movimento direcional, mano. Movimento direcional, ele vai embora. Daí ele faz um pullbackzinho, vai embora. Outro pullbackzinho, vai embora. Vai embora. Ele fez isso aqui. Negativo, né, mano? Negativo. Ele veio aqui, lá em cima, disse que ia perder. Foi lá em cima, disse que ia perder. Lá em cima, perdeu. Voltou esse prior swing ou order block aqui, passou para cima dele, buscou quem vendeu aqui, mas vendeu de novo. Assim, não tem direção isso aqui, cara. Isso aqui é pullback. E bem torto pullback. E aqui, ó, resultado do dia foi esse, cara. Não é fácil. Mas não teve muito drawdown, ó. Essa regiãozinha aqui que teve meio que um drawdown, né? Legal, mas não cheguei a ficar negativo, né? Então, isso aqui foi o dia. Isso aqui me rendeu 10%. 10,8%, acho, por cento. Isso aqui é o mensal.
Mensal tá legal, cara. Tá legal, 87% de operações vencedoras. Mas assim, cara, aqui tem um drawdown, entendeu? E esse drawdown, ele é padrão, brother. Ele é padrão, entendeu? Nesse meu caso aqui, até agora, essa região aqui do prejuízo bruto aqui, não boto valor, cara, porque acaba me dando azar, brother. Então eu boto aqui, ó, isso aqui é por percentual. Isso aqui tá refletindo em 49%, se eu não me engano, da minha garantia, né? Só que esse drawdown do prejuízo bruto aqui, isso aqui, ó, essa violência aqui, ó, tá ligado? Essa violência, ela reflete com os melhores do day trade, cara. O Stormer, o Garrett. Aqui eu ganhei 3 e perdi 2. Essa é real. Ganhei 3 e perdi 2, acredito que é mais ou menos isso. E é o que é, sabe? É o que é. Não tem como bater isso. É o padrão, tem que salvar alguma coisa. Isso aqui é minha garantia. O percentual, eu tenho uma garantia líquida de 60%. Os alvos. E esse aqui é o percentual líquido sobre a minha garantia líquida. 49,9%, quase 50% do capital. Dia 22. Eu cheguei, cara. Isso aqui chegou a 61%. Esse topo. 61% da minha garantia. E aí eu não tinha tomado nem o stop no mês. E aí eu inventei que eu ia fazer uma operação monstruosa num dia muito ruim. Só tomei. O dólar. Por que eu fiquei aqui enrolando nisso aqui? Porque, cara, o dólar não tá fazendo nada, meu. Vamos dar uma olhada no dólar. Vamos nos 60 minutos aqui. Vamos dar uma olhada no nosso amigo Doleta. Doleta Recoleta. Nossa. Dólar. O que ele mudou a característica do preço, o que ele mudou e simulou quebra de estrutura, cara, demais. Agora aqui ele quebra a estrutura para dar um prosseguimento para alta. Se ele perder esse fundo, ele segue para baixo. Ele tinha mudado a característica do preço, se eu não me engano, nessa região aqui. Quebrou a estrutura, a mudança da característica do preço para ser compradora foi aqui, ele foi lá em cima hoje. Disse que era comprador. Perigoso. Mas segue vendedor. Uma média. Segue vendedor. No diário, segue vendedor. Indo mais baixo para o fundo, mas assim, numa região de extrema cautela para ele ser um comprador. Extrema cautela. Olha o canal de baixo. Extrema cautela. Está aí nos 4,97. Vamos para Disney. Disney. Vamos aqui para os... Dá uma olhada nos 5 mil ticks dele. A gente enxergar o movimento. Isso aqui foram 5 mil ticks, 5 mil trades. Manhã inteira. Hã? Porra. Pelo amor de Deus, né? Aqui, ó. Aqui ele quebra a estrutura. Muda a característica do preço para dizer que efetivamente virou comprador. Se ele rompesse aqui esse topo, ele viraria comprador. Não fez. Foi lá embaixo. Voltou. Vamos ver o que mais que a gente consegue enxergar daqui. A característica do preço. Acho que ele chega a quebrar esse... Não lembro se ele quebra esse... Veio lá embaixo, meu Deus do céu. Lá em cima. Pelo amor de Deus, meu amigo. Pelo amor de Deus. Aí ele mudou a característica do preço. Ele quebraria a estrutura. Rompendo esse topo aqui, ó. Mas não faz, né? Não faz. Não entrega o movimento. Não entrega o movimento. Ele tá nesse movimento aí, torto. Ele pode quebrar a estrutura aqui nos 60 minutos para vir para baixo de vez. Quebrar a estrutura naquele topo lá, já que ele mudou a característica do preço nesse ponto aqui, ó. Para virar um comprador. Me diz como operar um negócio desse. É difícil de operar um negócio desse. Vamos
ver como é que estão as VWAP dele. VWAP mensal. Mensal. Olha onde está a VWAP mensal do querido. Mensal, semanal, diária. Caramba, mano. Caramba, mano. É. Isso. Sobre isso. Tá difícil, cara. Tá difícil. Não tá fácil pra esse cara aqui, não. Não tá fácil operar o dólar. Não tá. E ele meio que vendeu junto com o índice, né? Teste da VWAP. Teste da média 21. Ele meio que vendeu junto com o índice. Parecia que ele ia retestar o fundo, né? Tchau. Não, parou. Parou totalmente. Dentro desse movimento, né? Porque aqui ele iria quebrar a estrutura aqui em cima, né? Mas dentro desse movimento, esse micro movimento do dia, né? Aqui são os últimos movimentos dele. Quebra a estrutura, muda a característica do preço nesse ponto aqui. Se ele rompe esse cara aqui, ele quebra a estrutura para dar prosseguimento à alta. Sei lá, retestar esse topo aqui, tentar romper ele, né? Lento demais, sem volume financeiro, nada acontecendo nesse cara aqui. Nada, absolutamente nada. É isso. Não tem mais nada para falar. Nada de nada. Quem gostou aí desse conteúdo e achou interessantíssimo, deixe seu like, por favor. Fico grato. À noite a gente volta aí para dar uma olhada nos movimentos aí, tentar evitar as bolas curvas de amanhã. Amanhã é sexta. Essas notícias do Trump aí, os Estreitos de Hormuz, os caras não se decidem. Não sei se seria uma cesta direcional. Olha o volume financeiro disso aqui. Estão vendo? Olha o índice. Cara, nada tá acontecendo no negócio. Ó. Nada. Absolutamente nada. Parou ali nos 140%. Nada de nada. Completou as duas pernas de pullback. Foi exatamente o ponto onde tinha a VWAP, né, cara? Mensal. Tá meio que dentro dessas regiões que eu gosto de estipular as duas pernas de pullback. 140%, entre 120% e 140%. Morreu, né? Olha o volume financeiro. Boa, né? Já era. Já era por dia. Tá. Vou nessa que eu tenho função. Obrigado. Tchau.